Aula de hoje, porcentagem e regra de 3. Vamos começar então falando sobre o que é percentual. Percentual. Percentual é uma razão centesimal. Como assim você me pergunta? É o seguinte. Exemplo. Nós temos o 42 sobre 100, por exemplo. É uma razão, tá? Quando a gente fala uma razão, é uma fração, tá? Uma fração com denominador 100. O 42 sobre 100 a gente sabe que é 0,42. Tudo bem? A gente aprendeu decimal, tá nas aulas passadas aí. E a gente sabe também que 42% a gente tem uma nova denominação para isso, ó. 42 por 100. 42%. Então a gente pode também chamar o 42 sobre 100 de 42%. Então, a nomenclatura é o seguinte. O 42%, que a gente fala de percentual, a gente está falando de uma razão centesimal, ou seja, é o 42 dividido por 100. Exemplo. Se eu estiver falando de 16%, eu estou falando da fração 16 dividido por 100. E também pode ser reescrito em decimal, né? Como 0,16. Tudo bem? Então, a porcentagem não é nada menos nada mais do que uma fração com denominador 100, ou uma razão centesimal. Maneiro, né? Então, vem a grande pergunta. Vamos encontrar a porcentagem. Então vamos lá. Encontrando a porcentagem. Então, por exemplo, vamos voltar lá no nossa querida exemplo da pizza. A gente falou desse exemplo lá na fração, né? Então, tem uma pizza dividida no meio e a gente come um pedaço dela. A gente sabe que a fração é parte tomada sobre o todo. Então você comeu né? Uma parte está pintada sobre o todo. São dois pedaços. Então 1 sobre 2, meio. Aí eu quero saber quanto isso é em porcentagem. Bom, se é uma razão centesimal, eu tenho que transformar o denominador em 100. E você lembra, que eu já falei pra gente também lá na aula de fração, que eu posso multiplicar o denominador por números desde que eu também multiplique o numerador pelo esse mesmo número. Ou seja, se eu multiplicar o 2 por 50, aqui vai dar 100, certo? 2 vezes 50 é 100. Se eu multipliquei o 2 por 50, eu multiplico o 1 por 50. E é 50. Tá? Essas frações são equivalentes. A gente já falou sobre isso lá na aula de fração. E aqui é uma porcentagem, ó. 50%. Então, quantos por cento eu comi dessa pizza? 50%. Tudo bem? Então, basicamente, para você transformar uma fração em uma porcentagem, é só transformar o denominador em 100, né? Usando multiplicação e divisão, tá? E aí, o que você fizer no denominador, você também faz no numerador. E aí você encontra. Uma outra boa forma, talvez mais matemática, mais bonita, né, de fazer é o seguinte. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que numa sala tenha 50 alunos, tendo 22 meninos e 28 meninas. Eu quero saber quantos por cento são meninos e quantos por cento são meninas. Bom, aqui você tem duas possibilidades, né? Vou fazer a primeira porque a segunda já é um passo a mais da primeira. Então você quer saber por quanto você vai ter. Por que número decimal? Lembra que a porcentagem é um número decimal? Porque número decimal eu quero multiplicar o 50 para que ele dê 22. Olha isso. A gente já falou de multiplicação aqui, né? Quando a gente pega um número e multiplica por uma decimal, se ele for 0, alguma coisa, esse número vai diminuir. E se eu encontrar quanto é esse decimal, eu vou encontrar quanto é a porcentagem. Então, quero saber por que número eu vou multiplicar 50 para dar 22. Isso vai ser 22 por 50. O que eu posso fazer aqui é multiplicar em cima e embaixo por 2. Então vai ser 44 por 100. O número decimal disso é o 0,44.
né? Então, se eu multiplicar o 50 por 0,44, vai dar 22. Tudo bem? Ou seja, 44% são meninos. Tudo bem? Então, é assim que a gente encontra a porcentagem de alguma coisa. Claro, você poderia fazer um pouco mais direto, né? Quero saber quantos por cento são meninos. Então, eu quero saber quanto é as partes. A parte tomada são 22 do todo. Então, 22 e 50. Você multiplica em cima e embaixo por 2, vai dar 100 por 44. E aí você sabe que é 44. Mais fácil, né? Eu mostrei aqui a outra forma porque em alguns momentos a gente vai ter que usar ela. Mas se for tão simples assim, é só dividir o partes tomadas pelo todo. As partes tomadas aqui, no caso, são os meninos e o todo, no caso, são o número total de alunos. Beleza, agora vamos falar um pouquinho sobre regra de 3. Antes disso, da gente chegar nesse tópico principal, eu quero falar um pouquinho sobre diretamente proporcional, inversamente proporcional. Uma diferencinha aí. Inversamente proporcional. É muito importante a gente entender essas diferenças. Para isso, eu vou usar a seguinte equação que vocês bem conhecem, né? Velocidade é igual a distância, né, em metros dividido pelo tempo. Por exemplo, a velocidade é km por hora. Ah, estou andando a 60 km por hora. Significa que eu ando 60 metros em 1 hora. Então, velocidade é distância pelo tempo. Perceba, se eu pegar e aumentar a distância que eu percorro e eu manter o tempo. Então, o asterisco é manter, tá? Se eu aumentar a distância e manter o tempo, perceba que a velocidade também mantém. Porque eu percorro uma maior distância em menos tempo. Ou seja, nesse caso, nesse caso dessa equação, a distância e a velocidade são diretamente proporcionais. Porque quando uma sobe, a outra também sobe. Se eu diminuir a distância e manter o tempo a mesma coisa, a velocidade também diminui. Porque elas são diretamente proporcionais. Vamos agora fazer o contrário. Vamos manter a distância, só que vamos aumentar o tempo que demorou. Se eu aumentar o tempo para a mesma distância, a velocidade tem que diminuir. Então, o tempo e a velocidade são inversamente proporcionais. Tudo bem? Então, é muito importante. Vamos generalizar para ficar mais fácil. Generalizando. Quando a gente tem uma divisão, eles são diretamente proporcionais. E quando a gente tem uma multiplicação, eles são inversamente proporcionais. Tá? Então, sempre que dois números ou duas referências se dividirem, eles são diretamente proporcionais. Por quê? Se eu quiser manter o resultado, se eu aumentar o numerador, eu também tenho que aumentar o denominador para manter o resultado. E na multiplicação, é o contrário. Se eu quiser manter o resultado da multiplicação, se eu aumentar o primeiro fator, eu tenho que diminuir o segundo, senão o resultado não muda, tá? Então lembra assim, números se dividindo, eles são diretamente proporcionais, ou seja, se um crescer, o outro também cresce, como no nosso exemplo. Aqui, né? Por exemplo, vamos manter a velocidade. Se eu aumentar a distância, eu tenho que aumentar o tempo percorrido, para a velocidade ser a mesma. Então, o tempo, a distância e o tempo, eles são diretamente proporcionais. Uma divisão. Agora, por exemplo, se eu passasse t para lá, ó, t vezes velocidade igual a distância. Se eu aumentar o tempo, eu tenho que diminuir a velocidade para manter a distância, tá? Porque é uma multiplicação agora.
Então, tudo que é dividido é diretamente proporcional. Para manter o resultado, eu tenho que aumentar os dois. E tudo que é multiplicado é inversamente proporcional. Para manter o resultado, se eu aumentar um, eu tenho que diminuir o outro. Tá? Isso é muito importante. Beleza, então vamos chegar finalmente na regra de 3. Mas vamos dividir ela em dois. Hein? Primeiro, em regra de 3 simples. E depois a gente vai falar sobre regra de 3 composta, tá? Uma regra de 3 simples é basicamente quando a gente tem duas referências, né? Por exemplo, a gente consegue encontrar a porcentagem usando regra de 3. Eu quero saber quantos por cento é 1 sobre 2, a gente já fez, né? Vamos colocar um 3 sobre 4. 3 sobre 4. Olha como a gente faz. O 4 é o todo, não é? Então 4 é 100%. Vou fazer um pouco mais para cima, né? O 4 é o todo, não é? Então 4 é o 100%. E as partes somadas foram 3. Então eu quero saber quanto é. X. Regrinha de 3, é assim que se faz, tá? E aí, como você resolve isso? Você multiplica em cruz. Então, 4 vezes x é 4x. E 3 vezes 100 é 300. E aí, passa o quadro dividindo, vai dar igual a 75. Então, 3 quartos, a gente está falando de 75%. Faz sentido, né? Já que 25 é um quarto, o outro 25 vai dar 50 e depois 25 vai dar 75. Tá? Então, é basicamente assim que a gente faz uma regra de 3. Beleza, segundo exemplo. Eu tenho que 5 operários fazem um trabalho em 10 dias. Eu quero saber quantos dias vai demorar para 10 operários fazerem o mesmo trabalho. Bom, se você fosse montar a regra de 3, você ia fazer o seguinte, né? Você colocar operário embaixo de operário e dia embaixo de dia. Perceba, o que eu vou fazer agora vai estar errado, tá? Então, errado. Vou fazer para você perceber que vai dar errado, tá? Ó, 5 operários fazem o trabalho em 10 dias. Então, 10 operários vão fazer em X. Regra de 3, né? Multiplica em cruz. Vrão, vrão. Vai dar 5x igual a 100. E x, vou passar o 5 dividindo, né? Vai dar igual a 20. Perceba. De acordo com essa regra de 3 que está errada, a gente está falando o seguinte. 5 operários demoram para fazer um trabalho em 10 dias. 10 operários demorariam 20. Faz sentido isso? Eu aumentei o número de operários, tem mais gente trabalhando. Então o número de dias tem que diminuir e não aumentar. Percebe? Se eu tivesse feito a regra de 3 igual eu fiz anteriormente, ia dar errado. Por quê? Porque lembra que eu falei ali em cima sobre inversamente proporcional e diretamente proporcional? Essa relação você consegue perceber que ela é inversamente proporcional. Ou seja, quando a gente fizer a relação operário por dia, a gente vai ter que fazer o seguinte. 5 operários fazem em 10 dias. E ao invés de eu pôr na primeira linha, eu coloco na segunda. E 10 operários fazem em X. Perceba a diferença entre esse para essa. Essa coluna aqui, a gente inverteu, né? Colocamos o X para cima e o 10 para baixo. A gente está invertendo essa relação. Ao invés de uma multiplicação, a gente está transformando... Desculpa. Ao invés de uma divisão, a gente está transformando em uma multiplicação. Você vai perceber daqui a pouco. Então, sempre que você tiver uma regra de 3, o que você vai fazer? Primeiro é pensar se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional. Segundo, se for inversamente, você troca uma das colunas. Trocou, resolveu a regra de 3, é nóis. Perceba que agora vai fazer sentido, ó. Multiplica em cruz, vai dar 10x é igual a 50. Passando 10 dividindo, vai ser 10 igual a 5. Faz sentido, né? Se eu dobrei o número de operários, vai demorar metade do tempo. Tudo bem? Então, regra de 3. Sempre que tiver regra de 3, você tem que olhar para ela e ver primeiro se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se ela for diretamente, é só fazer regra de 3. Colocar elemento embaixo de elemento embaixo de elemento, multiplicar entre cruz e resolver. Se ela não for diretamente proporcional, se ela for inversamente, você monta a regra de 3, escolhe uma coluna e inverte essa coluna. E aí, resolve a regra de 3. E é nóis. A regra de 3 composta, a única observação é que ela vai ter mais elementos para participarem, mas ela funciona do mesmo jeito que a regra de 3. Tá? Então, por exemplo, vamos olhar o seguinte. Vamos pensar assim, ó.
12 fábricas, vamos supor, tá? Eu sei disso, ó. E 12 fábricas, trabalhando 8 horas por dia, emitem 800 metros cúbicos de gases na atmosfera. Em 15 dias, vai. Perceba a diferença. A regra de 3 simples só tinha operário e hora. Na composta eu tenho número de fábricas, número de horas por dia, tanto de gases e tantos de dias, tá? E aí eu quero saber quantas fábricas trabalhando 8 horas e 12 minutos por dia, né? E essas fábricas emitindo 600 metros cúbicos de gases em 10 dias. Então vamos lá, ó. Ó as relações. Eu tenho 12 fábricas trabalhando 8 horas por dia. A gente sabe que elas emitem 800 metros cúbicos de gases e durante 15 dias. Aí eu quero saber, durante 10 dias, tendo uma fábrica de 600 metros cúbicos, que emite 600 metros cúbicos de gases por dia, trabalhando 7 horas,12 por dia, eu quero saber quantas fábricas são necessárias para a gente fazer o mesmo trabalho, né? A gente conseguir fazer o mesmo trampo que a primeira possibilidade fez, né? Então eu vou aumentar ou diminuir o número de fábricas, trabalhar menos horas, emitir menos gases e trabalhar menos dias. Eu quero saber quantas fábricas vão ser necessárias. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos montar a regra de 3. A gente sabe que elemento tem que ficar embaixo de elemento. Então fábrica vai ficar embaixo de fábrica. Horas por dia vai ficar embaixo de horas por dia. Gás vai ficar embaixo de gases. E dias vai ficar embaixo de dias. Bom, eu quero saber quantas fábricas eu vou precisar, tendo que eu vou trabalhar 432 minutos, tá? Já coloquei em minutos para facilitar a nossa vida. Então é 7 vezes 60 mais 12. Vai dar 420 mais 12. Com 600 metros cúbicos de gases durante 10 dias. E eu sei que se eu trabalhasse 15 dias emitindo 800 metros cúbicos de gás durante 480 minutos, eu precisaria de 12 fábricas. Tá? Show? É isso aí. Beleza. Aí o seguinte. Lembra que eu falei que na regra de 3 a gente precisa primeiro olhar para saber se é inversamente proporcional ou se é diretamente proporcional? É a mesma coisa na composta. Então vamos fazer o seguinte. Vamos assumir que o número de fábricas vai subir. O que é óbvio, né? Já que eu diminui o número de dias, diminui o número de horas trabalhadas por dia, ou seja, o número de fábricas vai ter que aumentar para a gente fazer o mesmo trabalho. Então, vamos supor que o número de fábricas aumente. Para fazer o mesmo trabalho, sem considerar gases e dias, tá? Para fazer o mesmo trabalho, se o número de fábricas aumentasse, a hora que a gente tinha que trabalhar teria que diminuir. Tá? Porque eu tenho mais fábricas, então eu preciso trabalhar menos horas em cada fábrica para ter o mesmo serviço, né? Beleza. Se o número de gases, se o número de fábricas aumenta, o número de gases aumenta. Faz sentido, né? Tenho mais, cada fábrica vai ter um tanto de gás que ela emite. Se eu tiver mais fábricas, eu tenho mais gases. E se eu tiver mais fábricas, eu vou ter que trabalhar menos dias para ter o mesmo serviço. Perceba. E agora eu tenho uma regra de 3, onde eu sei o que é inversamente proporcional e o que é diretamente proporcional. Eu sei que fábrica e gases são diretamente proporcionais, e horas e fábricas são inversamente proporcionais, e dias e fábricas são inversamente proporcionais. E aí como eu resolvo? Você faz o seguinte. Você coloca 1x sobre 12, tá vendo? É a primeira coluna. É igual a todo mundo que tiver a seta invertida, você vai colocar a fração invertida. Como assim? Aqui a nossa seta é invertida, né? Horas por minuto. Então, ao invés de colocar 432 sobre 480, eu vou por 480 sobre 430.
vezes 600 e 800. Como as setas estão para a mesma direção, a gente mantém a razão. Então, 600 por 800. Beleza. E os dias? A fábrica está para cima, os dias está para baixo. Então, a gente inverte. Então, ao invés de ser 10 sobre 15, a gente coloca um. Esse é o algoritmo para a gente resolver uma regra de 3 composta. Tudo bem? E aí, perceba que eu vou ter uma equação, uma incógnita, eu consigo resolver isso. Vamos resolver. Aqui, vamos lá. X sobre 12 vai ser igual a... Se eu dividir todo mundo por 48, vai dar 48, vai dar 10 sobre 9. Tudo bem? Beleza. Aqui eu posso cortar os zeros e dividir tudo por 2. Então vai dar 3 sobre 4. Todo mundo vai ser dividido por 5. Então aqui vai dar 3 sobre 2. Beleza. X sobre 12 vai ser igual. Já sabemos disso na aula de fração. Multiplicação de fração, multiplica em cima, multiplica embaixo. 10 vezes 3 é 30, vezes 3 é 90. Sobre 9 vezes 4 é 36, 36 vezes 2 é 72. Aqui embaixo dá para dividir essa galera por 12. Então vai dar x vai ser igual a 90 e 72 por 12 é 6. Ou seja, x vai ser igual a... Então, para fazer o mesmo serviço, nós vamos precisar de 15 fábricas. O que faz sentido na nossa visão, né? Já que eu diminui tudo, ou seja, eu preciso aumentar o número de fábricas. Show de bola? E é assim que a gente resolve uma regra de 3 composta. Tudo bem? É isso, galera. Espero que tenha sido útil e até a próxima.